Qual o próximo passo? Qual o melhor próximo passo que você deve dar nesse momento na sua vida? Você pode mentalizar uma situação específica ou deixar livre para a espiritualidade te trazer a mensagem que você precisa ouvir do que é melhor para você fazer no momento em que você chega no vídeo. Então, muito bem-vinda ao canal Ana Encanta. Eu vou trazer para você duas opções nesse vídeo de escolha intuitiva, onde você pode decidir qual, intuitivamente, qual traz exatamente a mensagem direcionada para você, para sua energia no momento que você chega aqui. Então, grupo 1, eu vou usar a ágata verde. E para o grupo 2, eu vou usar a torre de quartzo cristal. Se precisar, pausa o vídeo para realmente fazer a sua escolha com calma, com tranquilidade, com serenidade, para ouvir a melhor mensagem direcionada a você. Então, grupo 1, você que escolheu a ágata. Vamos ver qual o melhor próximo passo, qual deve ser o seu próximo passo nesse momento. Se você mentalizou uma situação, se você traz aqui um assunto, específico, uma situação específica, mentaliza isso nesse momento, apesar dos barulhos atrapalhando. Foca, concentra, pra gente descobrir então qual o próximo passo que você precisa dar. Primeiro, internamente. Enquanto embaralha, você pode aproveitar para se inscrever no canal, interagir com o vídeo, curtir, comentar. É a sua forma de aceitar essa mensagem de coração aberto e também de ajudar o canal a seguir existindo. Então, grupo 1. Qual o seu próximo passo? 6 de espadas. 6 de paus. E 6 de ouros. 3 cartas de número 6. Aqui, a primeira coisa que eu posso dizer sobre essas cartas é o seguinte. Esse número também você pode buscar. O 6 é um número de equilíbrio. Buscar uma mensagem numerológica, Eu não vou entrar nessa questão aqui, mas como a gente tem um número repetido, pode ser que tenha mensagens complementares. Deixa a sua intuição te guiar até essa informação em outro lugar. Como a gente tem uma sequência de 6, a gente está falando aqui de um movimento. Primeira coisa que me vem. A princípio, de fato, um movimento interno que eu diria que é a tradução da intenção desse vídeo. Por quê? A gente começa com esse 6 de espadas, que é uma carta que traz uma energia apontando para a sua mente, para o seu mental. Existe uma necessidade interna, de fato, aqui, de organização, eu ia falar reorganização interna, no sentido de buscar um equilíbrio, como a gente falou do 6, um equilíbrio entre mental e emocional, ou melhor dizendo, equilibrar o seu mental e o seu emocional. Não é exatamente aquela conexão entre cabeça e coração, mas é uma mensagem sobre você buscar o seu centro. Cuidar da sua mente, cuidar dos seus pensamentos, para que você não se perca, não fique confusa, não fique perdida. Porque aqui é uma situação... Muitos barulhos, Não sei se passa no microfone. Mas me desconcentra. Aqui é uma situação que demanda foco, em primeiro lugar. Foco, equilíbrio emocional, ação
interna, né? Ação interna no sentido de você buscar ânimo, força, impulso que leva até uma ação externa, uma ação concreta, no mundo concreto. Porque muitas vezes a gente pode estar falando apenas de questões de movimentos internos que dão vazão, que dão caminho quando você move a energia internamente, o mundo ao redor começa a responder aquilo. Então, não necessariamente, às vezes, né, a gente precisa fazer algo. É o momento de fazer algo externamente. Às vezes é só o momento internamente de se reorganizar para esperar as coisas caminharem naturalmente. Então aqui, expliquei isso para dizer que o que a gente tem aqui é um movimento interno que, na sequência, vai te conduzir à necessidade, de fato, de agir concretamente, externamente. Realmente, né? E vai ser a mensagem que a gente vai ver a seguir, com outro tarô, inclusive, que eu vou usar. Então, só para você entender o movimento que está se dando aqui, energeticamente, dentro de você. Primeira coisa é se reequilibrar, se reorganizar. Cuidar da sua mente, cuidar das suas emoções, para que você não fique... Aqui, eu vou usar a imagem dessa carta. A gente tem um grande mar, a carta do 6 de espadas, nesse tarô, no tarô mitológico, ela é feita de água, basicamente, né? E a gente tem essa água revolta aqui. É um reequilíbrio, a necessidade aqui de você se reequilibrar, cuidar do seu emocional para sair dessa turbulência e se direcionar a um lugar mais tranquilo internamente falando. Então, eu posso estar falando com pessoas que estão no meio de um momento de vida muito turbulento, muito caótico, em que tudo vai te atravessando e coisas vão acontecendo, muitas coisas vão dando errado e demandas vão surgindo, te exigindo atenção. Ou eu posso também estar falando com pessoas que não estão passando por nada disso, mas estão num momento de muita instabilidade emocional. Então, qual é a sua realidade? O que esse equilíbrio está te pedindo nesse momento? Para você tentar priorizar a si mesma, a sua energia, priorizar o seu equilíbrio emocional e muitas vezes fazer o possível para não se deixar influenciar pela energia dos outros ou se deixar levar pela necessidade dos outros, as demandas dos outros, como eu disse, do mundo, né, de outras questões, situações, pessoas, ou a gente pode estar falando de fato só de uma necessidade. E tudo junto pode ser para todos, tá? Aqui não necessariamente é ou um ou outro. Você pode estar nessa turbulência de vida, do momento de vida, e também é um reflexo, né? Sempre é um reflexo. O mundo externo é um reflexo do mundo interno. Então aqui a gente também a gente está falando de uma necessidade de se equilibrar emocionalmente, se colocar num lugar mais tranquilo, cuidar do seu emocional. Isso te ajuda, te auxilia a trazer a sua energia de volta para você. Esse 6 de paus é uma carta de sucesso, é uma carta que fala normalmente, né, da vitória, da conquista, do sucesso. Eu fui para a batalha e eu saí vitoriosa. Eu leio como uma sequência desse movimento, se você se permitir fazer isso, que foi dito aqui, porque nem sempre a gente se permite, porque é desconfortável. A gente olhar para o que a gente está sentindo, entender o que está sentindo para dar lugar àquilo, para que aquilo apazigue dentro da gente. Muitas vezes a gente precisa de ajuda, inclusive, de outras pessoas, porque sozinha não dá para fazer. Então, se for necessário, busque auxílio. Inclusive, eu tenho esse serviço de apoio terapêutico, eu ou outra pessoa, ou qualquer tipo de apoio, até uma conversa com um amigo, com alguém que está disposto e disponível para te ouvir, pode te ajudar aqui. Então, veja o que é preciso ser feito. Existe um movimento, uma necessidade de movimentação interior, interna. Não é ficar esperando as coisas se resolverem, não é ficar esperando
a tranquilidade chegar, é ir em busca disso, fazer o que é necessário para trazer isso, trazer essa força. Porque é isso que te ajuda a ter sucesso nessa batalha interna e, consequentemente, eu acredito que na externa também. No movimento que você está precisando fazer externamente. Se você mentalizou uma situação ou não, a gente pode estar falando de um movimento de vida. Né, um momento de você se retirar de um lugar e se direcionar para um lugar melhor, dar passos na sua evolução pessoal, no seu desenvolvimento. Então, independente do que te motivou a escolher essa opção, a gente pode estar falando de tudo isso junto, tá? Então, essa vitória, essa realização aqui desse 6 é esse movimento, mas é pelo movimento também. É do movimento, é o sucesso nesse reequilíbrio e também o que isso te leva a fazer aqui nesse 6 de ouros. O 6 de ouros é uma carta que traz uma energia de você reconhecer muitas vezes as suas limitações, por exemplo. Então tudo isso tem a ver aqui também. Mas, como eu disse, a primeira coisa que eu ia falar era sobre a sequência de cartas. Então a gente sai de uma necessidade aqui de movimentação e equilíbrio interno até o passo externo, que a gente vai ver agora. Mas esse 6 também traz essa energia de reconhecer as suas necessidades, reconhecer as suas... qual foi a palavra que eu usei? As suas vulnerabilidades, as suas limitações. Nem sempre você vai ter todos os recursos que você precisa para fazer o que é necessário. Então, aqui a gente está falando, isso pode se encaixar no que eu acabei de dizer. Preciso espirrar. Ai, passou. Aqui, a gente está falando sobre reconhecer que você precisa de ajuda. E também reconhecer que não necessariamente você tá no momento de ter todos os recursos necessários para fazer esse movimento externo, seja tendo mentalizado uma situação específica, que aí você vai saber que limitação é essa, possivelmente você já sabe. Então aqui além de reconhecer, porque você já reconheceu, entender o que precisa ser feito em relação a isso. Bom, eu preciso de conhecimento, eu vou buscar um lugar em que me ensinem esse conhecimento que eu preciso. Eu preciso de dinheiro, então eu vou buscar formas alternativas. Se eu não consigo fazer isso através do meu trabalho, seja porque eu não tenho, seja porque eu realmente não tenho não tem como escalar isso no ambiente profissional que eu vivo hoje, então eu vou buscar formas alternativas. Mas se eu preciso desse dinheiro, eu tenho que trazer esse recurso. Tem que descobrir uma forma de trazer esse recurso. Então, esse movimento interno, ele também pode estar falando sobre abrir a sua mente. Inclusive, né? O 6 de espadas, o naipe de espadas, o tempo inteiro a gente está falando de mente e de força de ação aqui para a realização da ação de fato. Então, a gente pode também estar falando sobre uma necessidade de abrir a sua mente e se dar conta e perceber que é o momento de você talvez buscar essa forma alternativa. Uma nova atitude. Quando a gente fala de equilíbrio emocional, uma nova atitude. Aqui é reconhecer a limitação e como você transforma essa limitação em caminho. Eu não posso te falar. Por quê? Aqui é uma leitura coletiva. Se você quiser uma leitura particular, a gente pode conversar para explorar melhor as possibilidades. Mas aqui a mensagem você tem saída. Se você se sente totalmente estagnada nesse momento em relação a qualquer coisa, sempre vai ter uma saída, mas muitas vezes a saída precisa de criatividade para você conseguir enxergar esse caminho. E às vezes é preciso sacrifício, abrir mão de algo, tirar muitas vezes eu vou usar esse termo, né? Esse orgulho de isso eu não faço. Mas por que você não faz? Será que não é o momento de você abrir a sua cabeça para talvez fazer isso, nem que seja momentaneamente?
Existe. Eu, inclusive, recentemente atendi uma pessoa assim, que não via saída, porém não conseguia aceitar que, bom, se eu tenho essa habilidade, eu posso aproveitar essa habilidade e combinar comigo. Vou fazer isso por um tempo. Eu não quero mais isso pra mim, mas eu preciso nesse momento fazer isso por um tempo. Pode ser o caso aqui. Você fazer por um tempo, ter esse acordo interno para você conseguir o recurso necessário, seja mental, emocional, seja de fato material, financeiro, que é o que a gente vai ver aqui. O passo externo, né? O movimento exterior, que é o seu próximo passo. Isso aqui, estamos falando de próximo passo. É o movimento, é o próximo movimento, é o que precisa ser feito já nesse momento, para você dar caminho para o que vem depois. Para melhoria, para uma felicidade, para uma realização, para concretização de algo. É um movimento necessário. Sem ele, a coisa não anda. Então, agora a gente vai ver qual é o movimento externo. Concreto, melhor dizendo, né? Aquele que você precisa fazer do lado de fora, na vida real. Quer dizer, na vida externa, porque a interna às vezes é muito mais real do que a externa, né? Então, na vida concreta, qual é o próximo passo que você precisa fazer? Próxima atitude, próximo passo. Bom, eu tenho aqui 9 de paus com o fortalecimento espiritual. Não tá focando, mas é isso. Fortalecimento espiritual. As de copas, com uma oportunidade de iniciar algo emocionalmente falando. E o 7 de espadas, com decepção e inveja. Grupo 1. Se a minha proposta aqui é falar sobre o próximo passo externo, eu vou ser o mais honesta possível, que é o que eu tô enxergando aqui. E eu tô dando essa introdução porque eu faço isso muito pouco. Eu gosto muito pouco de trazer esse tipo de abordagem, mas é o que tá saindo. Aqui, eu vou juntar essa carta com essa carta, tá? Mas depois eu vou falar um pouco sobre ela independente. Aqui você precisa se fortalecer espiritualmente. Essa é a mensagem. Você precisa buscar formas de cuidar da sua espiritualidade, de cuidar da sua energia, de cuidar do seu campo, se proteger. Essa carta que traz esse termo, né, de inveja, de alguém de alguma forma drenando a sua energia, pode não ser outra pessoa, né, uma pessoa externa. Aqui pode ser você mesma. Então, possivelmente aliado a esse movimento é uma forma que te ajuda a fazer esse equilíbrio mental e emocional é buscar ajuda espiritual. Da forma que fizer sentido para você. Se você tem uma religião, buscar conexão, fortalecer, abrir espaço na sua vida para mais dessa conexão. Se você não tem, não precisa necessariamente buscar, mas é cuidar da sua energia, seja através de práticas holísticas, de estudos sobre energia, não sei. Aqui a mensagem é muito clara. Se proteger, espiritualmente falando, energeticamente falando. Muitas vezes até de você mesma. Não é necessariamente uma carta que traz alguém te jogando inveja, não é necessariamente uma carta que traz
uma energia obsessora ao seu redor, espiritual, né? Mas pode ser uma auto-obsessão. Isso existe muito. Na verdade, é o mais comum hoje em dia, a auto-obsessão. É quando a gente fica num pensamento em looping, normalmente negativo, e a gente vai baixando a nossa frequência. Isso vai enterrando a gente. Então a gente aqui pode sim estar falando de outras energias, mas eu vou deixar... Eu prefiro deixar assim. Como eu disse, é uma leitura coletiva, né? Não tem como eu afirmar nada. Mas eu vou deixar principalmente apontando para essa autossabotagem. Autossabotagem. É isso. Então é um momento... Se a proposta aqui é um passo externo, é buscar auxílio espiritual. Ou fortalecimento, melhor dizendo. Auxílio também, né? E com esse... Juntando tudo isso, né? Com esse ás de copas aqui... A gente tá... Eu leio ela totalmente conectada aqui. Infelizmente, eu não tenho para você, Grupo 1, um passo concreto mais do que esse, de você de fato buscar esse auxílio. Eu não tenho um passo concreto do tipo, faz isso, aquilo, aquilo. Aqui a gente tá falando... Eu vou levar a mensagem para o mesmo lugar que eu comecei. Para que você... Se você mentalizou uma situação específica, eu preciso resolver isso aqui na minha vida. Para você conseguir visualizar, entender e ter força para fazer esse movimento, antes de qualquer coisa, você precisa olhar para isso aqui. Se fortalecer internamente. Então, para mim, apesar dessa carta, dessa primeira mensagem que eu trouxe aqui, falando sobre essa necessidade de fato concreta de se fortalecer espiritualmente, não é... Talvez você leia isso como uma mensagem que não traz exatamente um passo concreto. Mas porque é depois disso que você vai ter força e clareza suficiente para entender o que precisa ser feito para resolver essa situação, para dar o espaço, para fazer um movimento, para conseguir alcançar o objetivo que você tem. Ou se você não tem, se você não trouxe nenhuma questão, para ter um objetivo, para sair do lugar que você está hoje. É mais ou menos isso que eu tenho aqui. Não sei se ficou muito confuso, mas é isso. Por isso que eu ia falando que eu conecto esse ás de copas com essa carta. A gente está falando de uma necessidade de abertura emocional, equilíbrio, cura emocional, em primeiro lugar. A gente também está falando aqui concretamente, se você quiser, sobre buscar aquilo que te alimenta a alma, buscar aquilo que te faz bem, que te faz feliz, que te traz alegria, é focar nisso. Volto a dizer, se a gente está falando de um assunto específico, é pensar, por exemplo, se isso te dá prazer. Isso que você quer realizar, esse passo que você quer dar, tá alinhado com o teu coração? Você realmente tem vontade de fazer isso, de realizar, de chegar lá? Como que você vê essa concretização? Tá fazendo sentido? Tá te fazendo bem hoje? Então é olhar para o que te faz bem hoje. E aqui, com essa carta da decepção e inveja, eu, concretamente falando também, apesar de talvez não parecer tão concreto assim, a gente está falando sobre... Possivelmente a gente está falando sobre você não deixar que a frustração te pare. Se você não consegue sair do lugar, se você não faz e não consegue um resultado que você esperava, é não deixar que isso te desanime, te tire desse foco, te tire desse rumo. Porque, como eu disse antes, muitas vezes a sua visão está um tanto deturpada, influenciada por essa baixa energia, por essa baixa vibração, esses pensamentos
auto-obsessivos, auto-sabotadores que muitas vezes te fazem alimentar aquilo que é ruim, ao invés de focar naquilo que é melhor. Veja se isso faz sentido. Se não fizer, deixa pra lá. Mas eu coloco essa carta, essa energia dessa carta nesse lugar. E essa é a mensagem que eu tenho pra você. O vídeo já ficou longo demais. Essa é a mensagem pra você do grupo 1. Espero que eu tenha ajudado, né? Mesmo que não tenha necessariamente trazido passos tão concretos assim. Tudo que foi dito aqui é necessário para você conseguir chegar nesses passos concretos. Possivelmente, eu acessei a energia de pessoas que estão, eu diria que enroladas demais, confusas demais, limitadas, travadas demais, sem conseguir enxergar caminho. E por isso, essa limpeza aqui é necessária para conseguir vir depois uma outra mensagem. De fato, talvez aí sim, de um movimento mais concreto, tá? Então, de qualquer jeito, se você sentir, você pode assistir o segundo grupo, o vídeo que vai acontecer agora. Não sei o que vai sair lá ainda, mas quem sabe as mensagens não se tenham um encadeamento, né? Ou até se complementem. Mas caso você não vá ficar, no card vai ter uma outra leitura do canal para você seguir assistindo, certo, grupo 1? Vejo você no próximo vídeo. Grupo 2, você que escolheu a ponta de cristal. Vou deixar a pedra aqui. E a gente vai ver, então, qual é o próximo passo que você precisa dar, que é o melhor a se fazer, o melhor movimento a se fazer nesse momento. Seja você para você que mentalizou uma situação no momento da escolha, ou para você também que deixou aberto para que a espiritualidade traga a mensagem que você precisa ouvir para o seu momento de vida. Enquanto eu embaralho, você pode aproveitar e se inscrever no canal, interagir com o vídeo, curtir, comentar, deixar um emoji aqui embaixo, que seja. É a sua forma de aceitar essa mensagem e de ajudar o canal também a seguir existindo, né? Então, grupo 2. Qual o próximo passo? Interno. A gente está começando aqui com o movimento interno que você precisa fazer nesse momento. O Sol, o Mago, e o 7 de espadas. Grupo 2. Movimento interno aqui, com essas cartas, a gente está falando sobre foco. O que você quer? Seja você, como eu acabei de dizer, né? Seja você que mentalizou uma situação específica e quer resposta. Seja você que não mentalizou nada. O que você quer? Onde você quer chegar? Como você vai fazer para chegar lá? Você sabe? Você já tem essa estratégia muito bem determinada, delimitada, definida de onde e como? O que essas cartas trazem, a energia delas, né? Principalmente aqui de todas elas, na verdade. O Sol, a gente tem a carta da consciência, da clareza de consciência, a própria energia de realização, de sucesso. É uma carta que traz brilho, que traz o brilho do ouro, né? O brilho do sol. Então a gente tem uma energia potencialmente positiva em todas elas, inclusive no 7. O 7 de espadas, ele traz esperteza, sagacidade, alguém que tem muito jogo de cintura para resolver as coisas, para sair das situações difíceis e alcançar as melhores, sabe? Essa carta, ela não é ruim de forma alguma, apesar dela ser toda escura e tudo mais. Ela traz esperteza, expertise, um potencial conhecimento do como, da estratégia, do que precisa ser feito, da atitude, da ação, do momento certo de agir. Tudo isso está embutido aqui.
E o mago é uma energia de você ter potencialmente também falando, né? Aqui a gente tá falando de potencial, tudo são energias internas. Você tem potencialmente falando todos os recursos necessários para chegar onde você quer. Então eu tenho 3 cartas extremamente positivas. Mas a primeira pergunta que me vem é: você sabe onde você quer chegar? Você sabe o que você quer realizar? Você sabe como você quer estar se sentindo quando você tiver essa realização concretizada na sua vida? Esse resultado? Caso não, é o momento de você alinhar tudo isso, definir, criar o plano, criar a estratégia. Não é uma mensagem sobre crie um objetivo, tenha uma estratégia e só faça isso. A gente precisa de flexibilidade. Quando a gente está num lugar e quer chegar no outro, a gente precisa de flexibilidade para saber que não necessariamente vai ser uma linha reta. Muitas vezes a gente vai pegar a curva, então a gente precisa se adaptar. Ter os recursos e ter a estratégia é você ter clareza do que e como, mas também ter a sagacidade, uma boa palavra aqui, né? A sagacidade para saber que se você enfrenta um obstáculo, você vai ter ainda assim os recursos necessários, internamente falando, a esperteza necessária para saber, opa, tem um bloqueio aqui, o que eu posso fazer? Vou para cá, vou para lá, dou passo para trás, peço ajuda a alguém, faço outra coisa, como que eu desvio desse obstáculo? Esse set traz esse potencial mental e até um jogo de cintura emocional aqui para lidar com as adversidades. Então, aqui você tem esses recursos, inclusive. Mas, aqui eu estou falando de potencial. Você tem isso em potencial. Isso é consciente? O Sol é a primeira carta que sai aqui, a carta da consciência. Isso é consciente? Você tem noção de que você tem tudo que você precisa? De que você tem todos os recursos necessários, mental e emocionalmente falando? E até materialmente falando, já que o mago tem tudo? Você tem consciência de que você tem esses recursos e que você já pode fazer algo, você já pode agir, você só precisa, eu diria, né? Não sei qual o nível de consciência de todos com quem eu estou falando, né? Então você tem a consciência de que você já pode, já deve fazer esse movimento, criar essa rota e dar o passo. O próximo passo, que próximo passo é esse? Você sabe? Você tem consciência dele? Já tem clareza? Eu quero chegar na esquina da minha casa, do quarteirão. O que eu preciso fazer? Qual o próximo passo que eu preciso fazer? Eu estou trazendo o exemplo mais besta possível para ficar bem claro. Qual o próximo passo que eu preciso fazer? Eu posso sair correndo do jeito que eu tô aqui. Ou eu posso me preparar. Desligar tudo. Trancar a casa, porque eu preciso deixar a minha casa em segurança. Me vestir adequadamente, porque eu sei onde eu quero chegar e o que eu vou fazer lá. Então eu preciso estar vestida adequadamente. Eu preciso estar com um sapato confortável. Percebe como tem vários detalhes? E nisso que você quer realizar? Quais são esses detalhes? Saber onde é importante, mas saber cada pequeno degrau que te leva até lá é igualmente importante. Então, qual é o próximo passo realmente que você pode, que você consegue fazer? Se você tem uma ideia de lançar um projeto no mundo, você já fez tudo o que era necessário, que está nas suas mãos? O que ainda pode ser feito por você? Se você não tem tempo para realizar o seu maior sonho, quebra esse sonho em pequenos pedaços e vê hoje. Nem que hoje seja, eu vou tirar 5 minutos para organizar uma planilha, para criar uma imagem. Não sei do que eu tô falando, né? Assim, qual é o seu plano, qual é o seu objetivo? É lançar um projeto no mundo? Criar uma imagem de divulgação? Pesquisar pessoas que podem me ajudar? Tem tantas coisas que podem ser feitas. Você tem clareza de todos esses passos? A primeira coisa que eu falei aqui foi isso, né? Você sabe o que você quer chegar e como você vai chegar lá?
Para mim é isso que falta, internamente falando. Essa organização, essa consciência, a noção disso tudo, essa flexibilidade. Não tô dizendo que te falta isso tudo, não. São os pontos que surgiram aqui para cada um. Uma coisa vai fazer sentido ou tudo. Então, né, a flexibilidade, a noção de que você já tem tudo que precisa, a confiança de que você já pode fazer algo, mesmo que esse algo seja muito pequenininho comparado ao todo de onde você quer chegar. Mas para que você chegue lá, você precisa dar esse primeiro passo. Para eu chegar na esquina, eu preciso levantar da cadeira que eu tô sentada agora. É um micromovimento. Essa esquina pode ser muito longe, e aí eu vou precisar correr muito, ou andar muito tempo. Mas o meu primeiro passo é levantar da cadeira em que eu tô sentada. Percebe? Falei que o exemplo era besta, mas é para ficar mais fácil de compreender que não é tão besta assim esse movimento. Os micromovimentos, muitas vezes, eles são a principal parte, porque é juntando cada pequena força, pequeno esforço, pequeno movimento, que você chega longe. E nem precisa correr para isso. Fazendo no tempo certo, você não está atrasada. Veja se isso faz sentido para você. Eu vou pegar agora, vou ver se sai, né? Os movimentos externos. A gente está falando aqui, primeiro, os movimentos internos. Então, externamente. Melhor dizendo, concretamente falando, qual o próximo melhor passo para você nesse momento ou nessa situação? Vai ser do grupo 2. Nossa carta... Bom, primeiro de tudo, né? O 7 de espadas 2 vezes aqui. E exatamente ela saiu no grupo 1. Pode ser que algumas pessoas estejam vindo de lá. Sete de espadas, 2 de espadas. E o julgamento com a verdade. Bom, eu poderia levar essas cartas para o mesmo lugar interno, mas eu vou fazer o possível para falar externamente, né, concretamente, aqui com a mensagem delas. E eu vou começar, na verdade, com a carta do julgamento. A carta da verdade, ela fala sobre... Talvez eu dê uma volta aqui para explicar ela, mas eu vou tentar ser objetiva. Ela fala sobre... Me vem aquela frase, aquele termo, separar o joio do trigo, sabe? Ter discernimento. Concretamente falando, você sentar e definir a sua estratégia. É saber o que você precisa fazer e o que você não deve fazer. A volta que eu disse que ia dar é que, assim, muitas vezes a gente foca muito em um objetivo, quer fazer algo, quer realizar algo, mas no dia a dia, né, no cotidiano, a gente vai se perdendo. Começa a fazer uma coisa, aí para, se distrai, vai fazer outra, aí alguém pede alguma coisa, aí você fala, não, depois eu volto para olhar isso, e passa o dia e você não voltou para olhar. Então aqui a gente está falando de priorização também. E quando eu falo separar o joio do trigo isso é importante para o que eu quero, para mim, ou para o que eu quero nessa situação. Isso não é importante. Então eu não vou colocar minha energia nisso que não é importante. É uma decisão, é uma escolha. A carta do julgamento traz isso. A escolha que você faz que te leva ao resultado. Tem um oráculo que eu uso, tá até aqui, por acaso, que eu vou gravar outro vídeo na sequência. Esse oráculo, que eu tenho trazido pouco até aqui pro canal. Eu uso muito ele nas leituras particulares. A frase da carta do julgamento é: você colhe aquilo que você planta. Se você se dispersa, se você muitas vezes até se desgasta, gasta sua energia com outras coisas que
na verdade nem são tão importantes assim, não sobra nada pro que precisa, pro que realmente faz sentido para você, pro que realmente você quer fazer. Então, concretamente falando, a gente está falando aqui com essa carta sobre priorização, discernimento, para priorizar aquilo que realmente você quer e você deve, e também clareza, muita clareza do que é não para você, do que não contribui com isso que você está fazendo, com o que você está querendo, do que não é importante, do que você não quer fazer, porque também existe isso, né? Eu não tô afim de me dedicar a tal situação. Tá tudo certo. É importante você saber o que é sim pra você, igualmente o que é não. Então, concretamente, é isso aqui que essa carta traz. As outras duas, a gente tem aqui o 7 de espadas novamente. Então, quando eu disse que eu conseguiria levar essas cartas para um movimento interno facilmente, porque na verdade é também, né? Tem esse link aqui. Tudo que eu disser aqui, eu não sei necessariamente se eu tô falando de movimentos externos. Quando eu falo de priorização, não é um movimento externo. É quando chega, por exemplo, 2 pessoas na sua frente, uma te pede para fazer uma coisa, a outra te pede para fazer outra e você precisa priorizar. O que eu vou fazer primeiro? Isso é prático. Você está no seu trabalho e chegam 2 coisas na sua mesa para você resolver, qual você resolve primeiro? Você precisa priorizar. Então, é um movimento prático. É disso que a gente está falando aqui. Só que é igualmente um movimento interno. Você precisa saber, ter discernimento, bom senso para saber o que é mais importante que o outro, se tem 2 ou mais. Então, você precisa entender, processar aquilo, e tudo isso é um movimento interno. Então, assim, aqui é tudo misturado. Igualmente aconteceu no grupo 1, né? Enfim, espero que faça sentido. Mas principalmente porque a gente tem esse link aqui, desse 7 de espadas 2 vezes, nos 2 pontos da sua leitura. Esse 7 de espadas, eu diria que tudo que eu falei aqui serve, é o reforço dessa mensagem, mas eu nem lembro que eu falei sobre ele no grupo 1. Eu ia trazer aqui uma mensagem parecida, mas acabei de esquecer, de me dar conta de que não registrei o que eu falei. Aqui, né, trazendo para um lugar prático para você aqui, eu vou usar mais ou menos o mesmo termo. Eu não sei se vai ficar muito parecida, mas o que eu quero dizer é muito parecido com isso que eu disse aqui. Essa carta traz, né, essa energia muito parecida de esse discernimento, essa necessidade de você ter muita clareza. Só que aqui me vem muito mais forte em relação a pessoas. Porque essa carta ela traz a decepção e inveja, são os termos dela. E não quero dizer, na verdade não é nem perto disso, né, de que tem pessoas ao seu redor te prejudicando e você precisa se afastar delas. Não é isso nesse sentido, mas é algo que passa por aí. É você se preservar. Não porque tem pessoas ao seu redor querendo seu mal. Simplesmente porque eu não estou olhando para o outro aqui. Eu estou olhando para você. É você se preservar. Preservar a sua energia. Não se perder no caminho. Focar. Um dos primeiros termos que eu trouxe aqui na sua leitura é foco. Eu lembro de ter falado essa palavra. Ter foco. Por quê? Quando você se concentra, quando você concentra a sua energia, você evita, né? Não é que não vai acontecer, mas você evita, você tem menos perdas energéticas, menos desgaste, você evita desgastes. Você evita essa energia de decepção aqui, que eu vou levar para um lugar muito prático também. Quando você olha para o outro e aquela pessoa tá conseguindo, tá fazendo, tá acontecendo e eu não consigo, eu
eu tô empacada, eu não sei o que faço. É uma energia até de comparação, quando você olha pro lado e acha que tá todo mundo conseguindo menos você. Quando eu falo de foco, é focar em você, para que você nem olhe pro outro, não importa o outro. Você pode olhar para as pessoas ao seu redor como inspiração de, como eu falei aqui, né, essa esperteza de flexibilidade, de sagacidade, de saber agir, de saber quando, como. Você pode olhar para o lado e se inspirar. Essa pessoa, ela é muito, muito malandra, muito esperta, ela sabe exatamente o que fazer, quando fazer. Vou me aproximar dela, vou aprender com ela. É muito diferente de olhar para essa pessoa e pensar assim, que filho da mãe, conseguiu, e eu não. Percebe a diferença? E quantas vezes a gente não pensa dessa forma? Não olha para o outro, falando aqui de um jeito mais honesto, né, que existe. Acontece, todos fazemos isso. A gente olha para a pessoa e tem inveja até da pessoa, de por que ela conseguiu e eu não. É um termo muito equivocado a gente achar que é a inveja boa. Eu quero pra mim também, mas na verdade, quando você pensa isso, que você tá olhando pro outro, pro que o outro conquistou, pro que o outro realizou, e você não. Tá embutido, tá inconsciente, muitas vezes. E aqui a gente tá falando o tempo inteiro de trazer tudo pra consciência. Então esquece o outro. Seja inveja boa ou não, esquece o outro, olha pra você. Se inspire no outro. Olhe e tente entender como que aquela pessoa fez. Mas não porque ele sim e eu não. É isso que essa carta traz. Espero que eu tenha conseguido explicar ela. Dei uma volta, como sempre. E o 2 de espadas, a gente tem muita carta mental aqui, né? O sol traz essa energia da mente, o 7 de espadas 2 vezes, o discernimento, a verdade aqui com o julgamento. O mago, ele tem os 4 elementos, tem uma espada enorme aqui no meio da carta e mais uma carta de espadas. Então a gente tá aqui o tempo inteiro falando, como eu disse, né, não é necessariamente movimento interno e concreto. Tudo aqui passa pelo seu mental. O seu mental é a chave. É a chave para o seu movimento, para o seu próximo passo. Não só porque você precisa pensar no que você vai fazer, mas você precisa cuidar muito bem de como está o seu mental nesse momento. Esse 2 de espadas, ele traz o conflito. Uma carta que traz conflito. Pode ser um conflito externo? Pode. Né? De você estar numa situação, aquela famosa sinuca de bico, né? Você não sabe o que faz, porque vai prejudicar um ou outro, ou todo mundo. Pode ser externo. Então, mais uma vez, né? Clareza, discernimento é necessário para você, com muita calma, com muita serenidade, identificar o melhor passo, o melhor movimento, a melhor forma de agir, o melhor momento. É isso tudo que a gente está falando aqui. Ou, às vezes, até o não agir. O que deve ser feito, às vezes, é abrir mão de algo. Abrir mão de um determinado resultado. Mas, para mim, esse conflito ele é tão mais interno, tão mais de acordo com tudo que foi dito aqui antes sobre o que é sua prioridade, o que é não prioridade para você. O tempo inteiro a gente está falando sobre ter clareza, sobre ter foco, onde você quer chegar e como você vai chegar lá, o que você precisa fazer, o que você deve deixar de fazer. A gente pode estar falando aqui até de hábitos, que hábitos seus contribuem ou não contribuem, ou prejudicam o resultado que você quer, o lugar onde você quer chegar, o como você quer estar vivendo ali no futuro. Já pensou nisso também? Como você quer estar se sentindo lá na frente? Você quer conquistar uma determinada coisa. E como que você vai estar se sentindo nesse momento que você tiver essa conquista nas suas mãos? Então, esse conflito a gente pode estar falando também sobre essas forças internas, apesar de a gente estar aqui falando do concreto, né?
essas forças internas discordantes. Uma parte minha quer uma coisa, outra parte quer outra, eu não sei o que eu faço, aí eu empaco, eu fico parada. Eu falo isso em vários vídeos, é uma mensagem que me vem recorrente. Possivelmente porque são as mesmas pessoas assistindo, né? Mas eu tenho essa impressão de falar isso várias vezes, já ter falado isso várias vezes. Então, o tempo inteiro a gente está falando sobre refletir, tomar consciência, identificar as suas habilidades, aquilo que está te prejudicando, as suas autossabotagens, que partes conflitantes são essas, esse conflito interno, as suas prioridades. O tempo inteiro é isso que a gente está falando aqui nessa leitura. E eu vou finalizar o vídeo da mesma forma que eu disse para o grupo 1. Eu leio essas cartas, como principalmente aqui aconteceu igual, né? Com esse link entre um lugar e outro, interno e externo, como para você chegar no passo externo concreto do tipo, é isso ou não é isso, é aquilo que eu tenho que fazer, qual é o passo? Talvez eu não tenha trazido exatamente o que você esperava ouvir nesse sentido, quando você abriu o vídeo, mas o principal da mensagem é para que você saiba, seja porque eu falei, que eu acho que não é o ideal numa leitura coletiva, principalmente. A gente pode até fazer uma leitura particular, se for do seu interesse, para a gente conversar sobre a sua questão. E aí eu trago uma mensagem, né, com certeza muito mais direcionada. Mas, independente do que eu tenha a dizer aqui ou numa leitura particular, a gente está falando sobre você saber o que fazer. Mas para que talvez você chegue nesse saber exatamente o que fazer e o que não fazer e quando fazer e como fazer, você precisa passar por isso aqui, que foi dito. Então esse por si só é o primeiro passo. Ter clareza, ter discernimento, ter flexibilidade, ter consciência das suas capacidades. Organizar internamente para saber as suas prioridades e que partes discordantes possivelmente podem estar agindo contra umas às outras, para então saber o que fazer. E tudo isso está amarrado, está conectado com essa flexibilidade que eu falei aqui, essa malemolência, para saber como sair das enrascadas, como evitar, muitas vezes, essas enrascadas internas, em primeiro lugar. Porque aí, como eu também disse no grupo 1, tudo é reflexo. O mundo externo é um reflexo do mundo interior. Se dentro você tá... A engrenagem está funcionando muito bem, o externo vai estar agindo de acordo. Se o externo tá enrolado, tá emperrado, é porque o movimento interno, em primeiro lugar, tá emperrado. Então a gente aqui, para mim, tá falando o tempo inteiro sobre uma reorganização, não sei se é a melhor palavra, desse seu interior, para que você consiga enxergar com clareza os passos exteriores. Espero que isso faça sentido para você, porque de fato é o que eu vejo aqui. Eu não teria como trazer uma outra mensagem com essas cartas que estão na minha frente. É isso. Se você quiser uma leitura ou um atendimento particular para te auxiliar, o meu contato vai ficar aqui embaixo do vídeo. E vejo você no próximo. Até lá!